Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a segunda parte da nossa meditação, que tem sido aqui no livro, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, de capítulo 19. Então vamos ler aqui o versículo de número 2 e 3, que diz assim: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Muito bem, todos nós sabemos que a fama de Jesus, ela percorria por todos os lugares, Judeia, Galiléia, Samaria. A notícia não era outra senão a respeito de Jesus, dos feitos de Jesus, das maravilhas em que Jesus realizava. Logo, estas notícias chegou em Jericó, onde havia ali um homem chamado Zaqueu. Diante de tantas notícias que chegou aos ouvidos de Zaqueu, isso desperta nele um desejo de ver quem era esse homem chamado Jesus. Que homem é esse? Que onde passa o milagre acontece. Nunca vi em toda a minha existência ninguém fazer as maravilhas que este homem faz. Onde ele passa, o morto ressuscita, vidas são libertas, transformadas, curadas. Os ensinamentos desse homem, a pregação diz: que homem é esse? Então isso desperta um grande desejo no coração de Zaqueu. E quando ele é notificado de que Jesus estava passando por Jericó, ele larga tudo aquilo que ele estava fazendo para poder ver quem era Jesus. Mas só que Zaqueu, nesse período, ele encontra alguns obstáculos que o impedia de ver quem era Jesus. Nós vamos perceber aqui que o primeiro obstáculo que Zaqueu ele vai enfrentar está aqui. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. O primeiro obstáculo que Zaqueu encontra é a multidão. Ele não conseguia ver quem era Jesus por causa da multidão. E o segundo obstáculo pois era de pequena estatura. Então, além do primeiro obstáculo ser a multidão, o segundo obstáculo é a sua pequenez. Ele era um homem pequeno e isso lhe impossibilitava de ver quem era Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Zaqueu tinha tudo para ir embora. Zaqueu tinha tudo para voltar para sua casa. Zaqueu tinha tudo para poder desistir. Mas independente do obstáculo, Zaqueu estava decidido em não desistir do seu propósito, que era de ver quem era Jesus. E por que nesses últimos dias, por poucas coisas, muitas pessoas estão desistindo? Muitas pessoas não têm tido paciência. A primeira dificuldade o primeiro empecilho desiste. O primeiro barreira que essa pessoa encontra, ela já não quer mais. Mas aqui é o oposto disso. Independente da dificuldade que ele estava enfrentando, ele estava decidido em ver quem era Jesus, portanto ele não desistiu diante da dificuldade a qual ele se encontrava. E Deus, ele se agrada de quando nós não desistimos do nosso propósito de servir a Deus, de adorar a Deus, de glorificar a Deus, independente da circunstância que nós estamos atravessando. Porque a circunstância se torna barreira para nos impedir, para nos desanimar. Mas existe algo dentro da gente que é a fé, que não nos faz desistir. Por isso,
diante das dificuldades, precisamos ser persistentes. E isso me faz lembrar de uma pequena história. Um certo moço que havia treinado para participar de uma Olimpíada na Barcelona no ano de 1992. E esse jovem que havia treinado tanto com a ajuda de seu pai, e quando chega o seu grande dia, e quando chega ali o seu grande momento de participar daquela corrida, que para ele era vencer ou vencer, ele começa a correr, dispara a partida, eles começam a correr, mas só que no trajeto de 400 metros, quando ele havia corrido já 250 metros aproximadamente, algo inusitado acontece. A sua coxa, o músculo da sua coxa, ele se rompe a ponto dele não suportar mais correr. Então ele abaixa naquele momento de muita dor, naquele momento em que ele estava sentindo fortes dores, mas ele se levanta e começa a se arrastar em direção à linha de chegada. Os médicos vieram para lhe amparar, porém ele continuou a correr, a se rastejar, praticamente. Até que de repente o moço sai do meio da multidão, e quando chega perto desse rapaz, disse: meu filho, você quer parar? E ele disse: pai, a dor é muito forte, eu não aguento correr, mas eu preciso chegar lá, eu quero chegar na linha de chegada. Então o pai disse: então você não vai correr sozinho, eu vou te ajudar a chegar lá. O pai agarra seu filho, que estava chorando, sentindo fortes dores, e vai agora se rastejando praticamente até a linha de chegada. E de repente, quando ele chega à linha de chegada, todos que estavam nas arquibancadas começaram a aplaudir a atitude daquele moço, que mesmo diante daquela tão grande dificuldade, das fortes dores que ele sentia, ele não desistiu. Ele mesmo assim foi persistente e, detalhe, chegou do outro lado. Então, para a gente chegar do outro lado, nós precisamos sermos firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então esta é a lição que fica para nós nesta oportunidade que temos. Então Zaqueu, ele não desistiu. Zaqueu, ele não se importou com as dificuldades, independente da situação. Seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque você ser persistente é você caminhar sentindo dores. Às vezes dói, a luta dói, a dificuldade dói, a aflição machuca. Há momentos que parece que nós não vamos aguentar mais. Mas é nessa hora que o Pai, ele vem nos abraçar, nos ajudar e nos consolar e dizer: nós vamos chegar junto do outro lado por causa da nossa determinação, por causa da nossa persistência. Está doendo, não desista. Está sofrendo, não desista. A luta está lhe machucando, não desista, porque o Pai, nosso Pai Celestial, está conosco para nos ajudar a enfrentar todas as dificuldades e nos conduzir à linha de chegada, que é logo ali no céu de glória. Deus abençoe tua vida, a tua casa, a tua família, e que você possa nos ajudar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva.
nos ajude. Em breve vamos estar aqui, se Deus quiser, dando uma ajeitada no cenário, ficando a coisa mais bonita, mais bem apresentável para os irmãos. E eu quero louvar a Deus pela vida dos 170, 80 inscritos que eu tenho no meu canal. Deus abençoe tua vida. É claro que não parece nada, mas só pelo fato de a gente ter passado de 100 inscritos já é muita gente. Eu fico feliz por isso. São mais de 100 vidas que nós alcançamos para poder levar a palavra de Deus. E através de você podemos também chegar até em outras vidas, para com que também seja alcançado pela palavra do Todo-Poderoso. Deus abençoe tua vida. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, independente da hora que você for assistir esse vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.